Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje vamos continuar a série de vídeos sobre mecânica dos fluidos, né, com foco em aerodinâmica. No vídeo passado a gente descreveu o coeficiente de atrito, né, para placas planas em escoamento laminar e hoje a gente vai concluir esse subtópico para entrar na camada limite turbulenta. Ok? Mas antes, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde concluí em 2024 na Universidade de Modena, em Reggio Emília. Depois eu passei para o doutorado na Universidade de Brescia, onde eu estou hoje. Ok? Carteirada dada, vamos começar. Ok, então no vídeo passado nós paramos aqui. Coeficiente de atrito total em uma placa plana sobre escoamento laminar. Depois disso, define-se a espessura dessa camada limite, certo? Agora vai ser muita numerologia, não tem muito não tem muita teoria assim da gente escrever, né? Mas eu posso comentar uma coisinha, né? Deixa eu ver uma coisa interessante que eu posso dizer com relação a isso. Certo, principalmente com relação a esse tema do coeficiente de atrito, certo? Ok, então a gente pode dizer que nessa fórmula aqui, dessa fórmula, se a partir dessa fórmula observa-se que até trazer para cá, ok. O que a gente pode dizer aqui? Nessa fórmula eu tenho alguns parâmetros interessantes. Um deles que que está dentro de Reynolds, né? Que é o comprimento da placa, né? Comprimento da placa. Então, observa-se que o Reynolds do comprimento tende a crescer quando o comprimento da placa cresce. Certo? Então, se L cresce, Reynolds cresce. Consequentemente, o coeficiente de atrito vai cair, porque Reynolds é numerador.
coeficiente de atrito decai. Beleza. Então tem um decaimento do coeficiente de atrito. Isso é interessante, certo? Porque se a gente tomar como base que o L se refere a um teto de um carro, a gente pode dizer que se esse carro for longo, né? Esse carro for mais comprido, ele vai ter um coeficiente de atrito menor. E de fato, isso tem uma certa realidade, né? O coeficiente de atrito tende a crescer ou tende a cair quando eu tenho um maior comprimento, né? Tanto que carros que atingem grandes velocidades, eles tendem a ser um pouco mais longos, até mesmo para a questão de estabilidade, né? Mas aí já é dinâmica veicular, é outra coisa, certo? Outra coisa que a gente pode perceber daqui, outro detalhe, dessa equação, né, que é a equação aqui do coeficiente de atrito, é que quando a velocidade cresce, né, a minha velocidade cresce, meu Reynolds, né, unidimensional, só no comprimento, vai crescer também, certo? E o coeficiente de atrito vai cair para a placa plana, certo? Apesar disso, o arrasto total, né, a força de arrasto, pode subir, pode crescer, pode ser maior devido o que? Uma área maior. Se o meu comprimento é maior, provavelmente a minha área de contato ali, a superfície, ela é maior. Certo? Beleza. Então, isso foi o atrito de arrasto em uma placa laminar, ou em uma placa plana exposto a uma camada limite laminar, certo? Vamos agora calcular a espessura dessa camada limite, né? O próximo parâmetro é a espessura da camada limite. Certo? É a espessura da camada limite. Beleza. Certo? Esse parâmetro, esse fator, parâmetro, é geralmente definido
definido quando a espessura da camada limite é definida no ponto em que a velocidade do escoamento é dada por ou seja, a altura da camada limite vai ser o ponto em que a velocidade de escoamento é U igual a 0,99 U infinito, que na verdade é a velocidade do escoamento livre, né, longe da placa. Quando essa velocidade de escoamento está muito próxima, ali eu posso dizer que é aquele ponto em que a velocidade atinge U é a espessura da camada limite, que é dada por deltinha, o delta minúsculo, certo? Beleza. Então, logo pode-se escrever que delta espessura da camada limite é igual não, aproximadamente, né, 4,91 vezes x posição, né, ao longo da placa, né? Tá aqui minha plaquinha, aqui de boa. Placa plana aqui. Aqui a coordenada. Aqui é x. Aqui é z. Creio que seja z. E eu tenho a minha camada limite, né? Certo? Que é o que? É delta, né? Quando U igual a 0,99 de U infinito, né? Beleza? Ok. Tranquilo. Então x vai ser a posição aqui dentro da placa, né? Ao longo da placa. Isso dividido por Reynolds de x, ou seja, ao longo do comprimento, né? Na direção do escoamento. Beleza. Isso significa a equação descreve que a espessura da camada limite cresce de forma parabólica com a distância a partir do leading edge. Leading edge é um termo que eu não me lembro, mas se refere à ponta da placa plana. Vamos ver o que quer dizer leading edge. Eu já tinha visto uma vez, se é a jusante, a montante, sei lá, eu sempre esqueço essas porra. Vou pegar aqui o pai dos burros aqui.
Leading edge. Avanguardia em italiano. Vanguarda. Puta que pariu, meu irmão. Ai, foda, viu? Ou seja, a parte da ponta da placa plana, certo? Então a equação descreve a espessura da camada limite, certo? Descreve que a espessura da camada limite cresce com o comprimento da placa, cresce ao longo do comprimento da placa. Certo? Cresce ao longo do comprimento da placa. De forma parabólica. Parabólica. Certo? Parabólica. A partir da ponta da placa. Ok. Na parte de fluido seria bordo de ataque, né? Sei lá, esse tipo de coisa aí. Ok, beleza. Ok. Ok. O último parâmetro aqui, pelo menos para a parte de laminar, é o que a gente chama de displacement thickness, ou camada
a espessura de deslocamento, certo? Então tá, vamos lá. Outro parâmetro é o chamado displacement thickness. Ok. Trata-se do quanto a camada limite empurra o escoamento externo para fora, para longe dela, certo? Seria mais ou menos isso aqui, esse efeito. Trata-se do quanto a camada limite empurra o escoamento externo para fora. Isso significa que o fluido perto da parede vai ficar mais lento, certo? Então passa menos massa de ar perto da parede, certo? E aí, uma forma de compensar isso é que o escoamento é desviado para fora, para longe da parede, né? É como se a placa, ao invés de ter essa espessura, passasse a ter essa. Ela fosse mais grossa. Muito grossa. Certo? Esse é o ponto. Isso significa que a camada limite faz o fluido perto da parede ficar mais lento. Isso é óbvio, porque a gente vai trabalhar ali, eu acho que a gente trabalha com não deslizamento, ou seja, tem atrito. Então o fluido perto da parede vai ficar mais lento, né? Então a camada limite faz o fluido perto da parede ficar mais lento. Assim, passa menos massa de ar, né, próximo da parede, né? Passa menos massa próximo da superfície.
certo? Então, o escoamento compensa esse efeito sendo desviado para fora. Ou seja, é como se o corpo original ficasse um pouquinho mais grosso, né? Porque ele tem ali a sua espessura, mas agora ele vai ter a sua espessura mais a camada limite, né? Mais o... Não, camada limite não, mais o displacement thickness, né? Não é a camada limite, errei aqui. Mais o displacement thickness. Ok. Vamos... Ok, como seria isso? Sem camada limite, né? Escoamento aqui. Aí aqui a gente chama de o infinito, né? Isso aqui seria uniforme. Certo? Beleza. Com camada limite. Já sabe, né? Perto da parede, eu ia ter uma condição perto da parede. Peraí. Ai meu Deus, coisa chata. Perto da parede eu ia ter... Deixa eu ver como é que eu posso escrever a velocidade assim. Eu ia ter mais ou menos isso. Vamos botar de outra cor. Isso, fela da puta. Saiu merda. Cai no chão, acha ruim. Seria mais ou menos isso. Perto da parede, eu vou ter U em um valor pequeno, certo? Vamos botar aqui U1. Um pouquinho mais afastado da parede, o 2 é maior do que o 1. E aqui o 3 seria quase que a velocidade de escoamento externo, né? Ou seja, essa região aqui ela é vista como que é onde eu tenho um fluxo mais lento, né? Ela é vista como se o corpo fosse maior, né? O efeito de retardo
do escoamento, do fluido, faz as linhas de corrente subirem certo? De forma que esse efeito se assimila a um corpo maior. Não, peraí, vamos botar de outra forma. O efeito do retardo do fluido faz as linhas de corrente subirem como se o corpo fosse maior. Calma, como se o corpo fosse maior. Isso aí. Beleza. Beleza. Então a gente precisa agora definir o displacement thickness, né? Vai ter um tópico só para esse parâmetro. Mas vamos seguir. Então, beleza, vamos. Como é que eu posso pôr isso aqui para vocês? Para que eu também entenda. Opa, aqui é minha. Y. Ok. Y. Beleza. Então, o displacement thickness é descrito por delta, né, asterisco ou delta star, né, delta minúsculo. Importante saber disso, certo?
é descrito por delta star, delta asterisco. Certo? E a gente pode dizer que pode ser descrita e pode ser definida como a espessura equivalente que compensa a perda de massa. Certo? Uma espessura fictícia, certo? Pode ser também dita como uma espessura fictícia de uma camada parada, certo? Que levaria a um efeito muito similar ou igual a de uma camada limite real. A de uma camada limite real. Beleza. Beleza. Como é que ela é descrita, geralmente? Deixa eu ver aqui uma coisa. Porque ele fala só desse parâmetro em um tópico. Eu vou deixar essa parte pra cá. Certo? Então, eu tô falando então quantas vezes? Ok, só uma nesse parágrafo. Então, delta estrela, delta asterisco para a camada limite laminar é dada por delta star que é igual a aproximadamente igual a 1.721 vezes x dividido pelo Reynolds do comprimento. Na verdade, Reynolds ao longo de x, certo? Certo? Beleza.
para concluir a parte laminar, eu tenho esse valor aqui para esse displacement thickness. Ok, e a gente já sabe da camada limite. Eu escrevi antes, delta aproximadamente igual a 4,91 vezes x dividido a raiz quadrada do Reynolds ao longo de x. Só mais um golinho de vinho para aguentar essa desgraça. Comparando com a espessura da camada limite. Bora, meu filho. Espessura. Delta, certo? Pode-se obter uma correlação, certo? Podemos aí obter uma correlação. Dois pontinhos. Sabemos que delta é igual. Sabemos o que? Aqui. Copy, paste. Traz para cá. Ok. Camada limite. Copy. Paste. Bota aqui do lado. Certo. Então sabemos disso. Não, ok. Certo. Beleza. Se a gente correlacionar isso aí através dos termos comuns, a gente pode chegar a uma correlação que seria que a camada de displacement, camada de deslocamento, delta star, delta asterisco, é aproximadamente 35% da camada limite. Certo? Beleza. O que é que isso significa, né? E o Kiko, né? Sempre quis perguntar isso pro meu professor, mas ele é italiano e ele não entenderia. Isso significa que embora camada limite tem a espessura delta, certo? O efeito efetivo no escoamento é menor. O efeito
escoamento externo é menor. Em outras palavras, uma fração da camada limite é o que realmente afeta o fluxo externo. Certo? Beleza. É isso. Beleza. Em termos de aerodinâmica, certo? O que é que acontece? Em termos de aerodinâmica, o displacement thickness altera. Vixe, Maria, altera sem L, ótimo. Isso aí, vamos continuar assim, né, com analfabetismo. Altera o campo de pressão externo. Certo? O formato do corpo efetivo, evidente. Certo? E também o momento em que o escoamento começa a separar, né? E o início da separação. O início da separação, certo? Então a gente tem o que? O corpo real, mais o que? A camada de deslocamento. E isso é o que? É de fato o corpo aerodinâmico encarado pelo escoamento. Certo? Ok. Né? Beleza. Beleza. Trazendo para aerodinâmica automotiva, qual seria o efeito? Eu teria um automóvel, um corpo, a carroceria como se ela tivesse levemente mais grossa,
mais espessa, né? Ou seja, uma área efetiva levemente maior. Eu vou ter uma alteração de pressão tanto no teto do carro como na traseira, né? Então, em termos de aerodinâmica, automotiva, né? O veículo mais espesso, efetivamente mais espesso. As pressões no teto e na traseira se alteram, né? Se alteram, né? Certo? Por exemplo, se displacement thickness for alto, o escoamento fica sensível, então é fácil de ter separação. Que em carros vai ocorrer na traseira. Uma forma de observar isso, certo? E aí eu vou ter diferença tanto de, por exemplo, carros hatchback e carros sedã, né? O hatchback ele não tem ali um prolongamento da traseira, ele tem uma queda, né? E os fastback ou sedã, qualquer sedã, ele vai ter ali um prolongamentozinho da traseira, né? Beleza? Beleza. Outro efeito de uma camada limite alta ou de um displacement thickness, de uma camada de deslocamento alta, é o stall de difusores. Difusores de quê? Difusores de carros de esporte, carros de corrida, né? Por quê? Porque reduz a área efetiva do difusor.
certo? Pode causar stall. Então é isso, né? Para concluir a parte de laminar, vamos entrar no turbulento. Próximo vídeo. Displacement Thickness é a espessura fictícia que representa o deslocamento das linhas de corrente causado pela redução de velocidade dentro da camada limite. Certo? A camada limite causa uma redução de velocidade e vai perturbar as linhas de corrente, que serão desviadas para fora. Certo? Acabou-se! Chega! Terminemos. É isso, senhores. Né? Bom, a gente viu aí mais um parâmetrozinho, né? Esse negócio, cara, tá difícil chegar em aerodinâmica, mas a gente vai chegar. Mas a gente precisa entender isso, né? Vai ficar aí essa coleçãozinha de vídeos e a gente vai chegar em aerodinâmica, né? E depois dessa apostila a gente vai para algum livro de aerodinâmica automotiva. Vai ser o cão chupando manga. Ok? Nos vemos no próximo vídeo de aerodinâmica e mecânica dos fluidos automotiva. Certo? Até a próxima.